Virem agora aqui na página 4 para a gente começar o capítulo 6, que chama Os Seres Vivos e o Ambiente. A gente vai começar entendendo, então, como que os seres vivos habitaram os ambientes e se eles interagem ou não interagem com o ambiente. Aqui na página 4, a gente tem uma foto de uma lagoa que fica na Serra Nevada, lá no Parque Nacional da Colômbia. Essa Serra Nevada fica a 4.200 metros acima do nível do mar. E nesse local tem muitos ventos e a temperatura chega abaixo de zero, ou seja, é um lugar onde as condições para a vida são muito difíceis, são condições extremas. E mesmo assim, olhe na figura, encontramos vida. Olha quantas plantinhas tem ao redor deste lago. Ou seja, mesmo em locais com condições extremas, é possível encontrar a vida. Não tem muito oxigênio, o oxigênio é bem escasso porque estamos numa altíssima altitude, vento, temperatura gelada e as plantas estão lá sobrevivendo. Então, essas plantas, elas se adaptaram para viver nessa região. Então, os seres vivos, eles têm essas características. Eles se adaptam para viver nos mais diversos ambientes, tá bom? A gente vai ver isso durante esses capítulos. E eles modificam o ambiente em que eles habitam. Ou seja, há uma interação entre o ambiente e o ser vivo e o ambiente. Um depende do outro e um interfere no outro. Um vai modificando o outro. Olhe nessa figura. Quais são os componentes vivos e os componentes não vivos que você consegue perceber? Eu vejo aqui como componentes vivos as plantas. Tem mais de um tipo de plantas aí, né? Mas tem as plantas, umas mais verdes, outras estão meio ressecadas, né? Estão meio marronzinhas, mas tem várias plantas. Como componentes não vivos, tem o solo, a rocha das montanhas, tem o ar, tem a água do lago, lá no fundo tem a neve, tem a luminosidade, a luz do sol, é o componente não vivo do ambiente, né? E como que eles se interagem? Bom, a planta depende da água para que ela sobreviva, é uma forma de interação. Ela depende dos sais minerais do solo, ela vai depender da luz do sol para fazer a fotossíntese que a gente aprendeu. Ela depende do gás carbônico que a gente aprendeu para fazer a fotossíntese, também do oxigênio para respirar. Ela devolve para o ar o oxigênio quando ela faz a fotossíntese, ela devolve para o ar o gás carbônico quando ela respira, ou seja, ela recebe coisas do ambiente, mas ela também devolve coisas para o ambiente. Então, ela interage com o ambiente, tanto recebendo quanto devolvendo coisas. Então, é uma interação dupla e ela está modificando o ambiente. E em que outros ambientes você acha que a gente encontra vida? Será que tem algum ambiente da Terra que a gente não encontra vida? Pense sobre isso um pouquinho. Eu vou relembrar com vocês como que os seres vivos alteram o ambiente. A gente já estudou isso aqui em capítulos anteriores no livro 1. Vamos lembrar como que era a Terra primitiva, uma bola de fogo. Foi assim que a gente aprendeu como surgiu a primeira forma de vida. Vamos lembrar dessa teoria aí da origem da primeira forma de vida de Oparin Haldane. A Terra era uma bola de fogo, nela não havia vida. Com o resfriamento da Terra, se formou uma camada superficial da crosta terrestre. E com esse resfriamento, houve então a formação do vapor de água que se acumulou na superfície da Terra, formando os mares primitivos. E daí tinha muita chuva, raios, trovões, e com essas chuvas, raios, trovões tiveram reações químicas e nos mares primitivos
se formaram as primeiras formas de vida, que eles deram o nome de coacervados, aquelas primeiras moléculas orgânicas que se juntaram nos coacervados e formaram as primeiras formas de vida. Estamos resumindo, né, como que foi esse processo. Essas primeiras formas de vida eram seres unicelulares, uma célula só, e elas eram heterótrofas, ou seja, elas se alimentavam do que tinha ali no ambiente. Mas elas começaram a crescer e começou a ficar escasso o alimento do ambiente. Então elas começaram a competir pelo alimento do ambiente. Olha só, modificando o ambiente, competia. E daí então, aquela que conseguiu produzir o próprio alimento teve vantagem. E daí então, aquela que produzia o próprio alimento, a gente chamou de autótrofo, auto de si mesmo, lembra? Fazia o seu próprio alimento. E a gente viu que o autótrofo fazia o próprio alimento por fotossíntese. Fotossíntese produz oxigênio no final. Olha, modificando a atmosfera do ambiente. E daí então surgiu a camada de ozônio que protegia dos raios ultravioletas. Modificou mais uma vez o ambiente. E daí, com o surgimento do oxigênio, isso permitiu que os seres heterótrofos consumissem o oxigênio para utilizar a energia do ambiente. E daí eles faziam um outro processo que a gente estudou, que chama respiração celular, usando oxigênio. Olha aí, modificando ainda mais o ambiente. E daí depois, aqui na página 6, a gente tem uma figura de um fóssil, que eles acreditam que sejam as primeiras células que se juntaram em colônias, ou seja, essas células que eram unicelulares do oceano, elas se juntaram em colônias para ficarem juntas, protegidas, elas começaram a dividir as suas funções, e daí, com o passar de milhares de anos, evolução, elas flutuavam pelo oceano, elas foram se ancorando em rochas nas bordas do oceano e daí elas deram origem às primeiras plantas que habitaram o ambiente terrestre. E eles têm algumas evidências disso. Quais são as evidências? Os fósseis, que nós sabemos que retratam o passado. E aqui ele traz um fóssil, tá bom? Essa parte, gente, é só para resumir um pouquinho essa história, como eles acreditam que tenha sido. Ou seja, gente, onde encontramos seres vivos? Por toda parte. Olha aqui na página 7, a gente tem um infográfico que nos mostra isso. Nós podemos encontrar seres vivos, os seres vivos já foram encontrados pelos cientistas desde o ponto mais baixo da superfície terrestre, a 11 quilômetros de profundidade abaixo do nível do mar. Os cientistas já encontraram protistas, que são seres unicelulares, formados por apenas uma célula. Eles encontraram também seres vivos voando numa altitude de 12 quilômetros acima do nível do mar. Então, essa ave aqui que chama grifo. Gente, é lógico que são dois extremos e que a maior parte dos seres vivos vão estar concentrados aqui perto do nível do mar. Então, cada ser vivo está adaptado a um ambiente diferente. A gente não vai encontrar, por exemplo, a maioria, né, das aves voando a 12 quilômetros acima do nível do mar. A gente não vai encontrar uma tartaruga marinha nadando lá a 11 quilômetros de profundidade abaixo do nível do mar. Não, cada ser vivo está adaptado a um ambiente diferente. Mas os homens, né, os seres humanos, encontraram então vida por toda parte e aqui tem algumas demonstrações de onde que foram encontrados alguns tipos de seres vivos. E nós separamos, né, essas porções de terra, da terra a gente divide. E nós classificamos então todos os locais onde a gente encontra vida na Terra, a gente chama de biosfera.
Então, a biosfera ela é composta pelos fatores bióticos, que são os seres vivos. E o que não é vivo, a gente chama de fatores abióticos. Então, quando a gente abriu o capítulo falando, né, procure quais são os componentes vivos e os componentes não vivos, a gente estava falando, procure os fatores bióticos. Bio significa vida, então os fatores bióticos são todos aqueles que têm vida. E os fatores abióticos são todos aqueles que não têm vida. Então, por exemplo, os que têm vida aqui são todos os animais que estão mostrados aqui nessa figura, os protistas, né? Aqui, ó, a cachalote, a lula gigante, os animais marinhos, as aves. E o que não tem vida aqui nessa imagem? A água, a terra, a rocha, a luminosidade, o ar, tá bom? Então, a biosfera é formada por fatores bióticos e fatores abióticos. Gente, para finalizar a aula de hoje, eu peço que vocês respondam esse agora é com você, da página 8, a questão número 1, 2 e 3, que a gente corrige na próxima aula online. Até lá!